Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí. Vão quebrar a nossa agricultura. Eles vão dominar a nossa segurança alimentar. Nós podemos deixar isso acontecer? Já notou que o preço de todos os tipos de carne está aumentando? E olha, tem uma tendência aí de mais aumento nos próximos meses. Esse ano a gente já viu aqui, né, Glória? Feijão ficando mais caro, tomate ficando mais caro de novo. Agora é a vez da carne. A carne, pois é, tá cada vez mais difícil, né, a gente fazer compra no supermercado. E o pior é isso que você falou, né? A tendência é que o preço da carne suba ainda mais. A repórter Verusca Donato vai explicar pra gente os motivos. Olha o que eles dizem do preço da carne. Tá caro, tá nada barato não. Só na promoção que a gente compra mesmo. E os índices de inflação confirmam a alta. O IPCA 15, uma prévia da inflação oficial, mostrou que as carnes subiram 1,55% de 16 de março a 15 de abril. A cidade de São Paulo teve um maior reajuste, seguida de Belo Horizonte e Fortaleza. Outro índice, o IPC da FIPE, mostra que na capital paulista o acumulado dos últimos 12 meses é de alta e em todas as carnes: boi, frango, porco e no pescado. E a julgar pelo consumo alto da carne aqui no Brasil e lá fora, os preços devem continuar subindo. Essa é a aposta dos economistas para os próximos meses. As altas são provocadas pelo aumento nas exportações, principalmente para a China. O Brasil ele é um país muito importante nas exportações de carnes e isso certamente vai complicar a nossa vida aí no final do ano aí, no sentido de preço de carne. É esperado uma pressão relativamente grande porque não tem precedente o tamanho do problema que a China está enfrentando nesse momento. E pode ficar ainda pior. Por essa oportunidade. Vão quebrar a nossa agricultura. Eles vão dominar a nossa segurança alimentar. Nós podemos deixar isso acontecer? A excelentíssima senhora Tereza Cristina, ministra de Estado da Agricultura. E o preço da carne, dessa vez, assustou, viu? Subiu mais que a inflação, virou a nova vilã dos preços. O repórter Jonas Campos acompanhou a cadeia de produção da carne para saber o motivo dessa alta toda. O churrasco tem ficado cada vez mais salgado. Eu fazia churrasco todos os fins de semana, já não tá dando. Nos açougues e supermercados, o consumidor percebeu que o preço da carne nunca esteve tão alto. Segundo o IBGE, só neste ano houve um aumento acumulado de 12%. Em agosto, quando a carne foi o item do grupo alimentação que mais pesou na inflação, essa alta foi de 3,17%. A gente vê os preços, aí vai no que tem um pouquinho mais barato, né? Os donos de açougues dizem que também foram surpreendidos. Mais ou menos 30%. Caíram as vendas. Caíram as vendas. O Sindicato da Indústria de Carnes explicou que os frigoríficos também estão pagando mais pelo boi que é vendido pelo produtor. O aumento da matéria-prima fez com que a indústria, que não pode absorver esse aumento, repassasse para o varejo, o mercado, e este repassasse para o consumidor. Com isso, o que aconteceu? Uma queda de 20% a 25% no consumo de carne bovina. A preferência pelo mercado externo, que paga mais, contribuiu para isso. No campo, os produtores dizem que não são culpados pelo aumento e que o preço da carne é estabelecido pela indústria.
O preço da carne bovina disparou nos açougues. O aumento médio, segundo o índice de preços da Fundação Getúlio Vargas, é de 5,26%. Vamos conversar com a Maria Fernanda, então, que explica os motivos deste aumento para a gente. Inclusive, Mafê, tem gente aqui nas redes sociais que falou que esse aumento é muito maior do que esses 5,26%. No açougue aí, como é que tá, hein? Também teve a demanda maior para a China, abriu a exportação muito maior para a China e, consequentemente, cai aqui, né? A oferta diminui a venda aqui, porque tem menos produto aqui, mas a procura continua a mesma e, consequentemente, o aumenta o preço, né? Agora, uma coisa interessante, Fred, que ele estava me contando, essa questão da China mesmo, que o Brasil passou a vender mais para a China, ele estava me contando o seguinte, a carne que o dono ali, né, o empresário vai e vende para a China, por exemplo, sai a R$ 26 para exportar, enquanto que aqui no mercado se vende a 13. Então é óbvio que ele vai querer vender para fora, né? Então diminui a demanda aqui, né? Diminui essa oferta, né? E consequentemente a gente está pagando esse preço. Então olha só. A China cada vez mais faz parte do futuro do Brasil. O nosso governo vai cada vez mais tratar com o devido carinho, respeito e consideração esse gesto do governo chinês. Imagine uma empresa de fora tendo aí o poder de decidir o preço dessa energia. Isso é estratégico. Sinta-se em casa, é um prazer tê-lo aqui. Aliás, eu me corrijo, a China não tem bom coração. Também falei isso. Ninguém tem. Existe amizade entre países. 中巴友好，前途似锦；中巴合作，大有可为。我们要传承好中巴友谊，坚定信心，把稳方向，努力同心，推动中巴友谊之船乘风破浪，行稳致远，驶向更加美好的明天。 Olha só, você não está privatizando as estatais brasileiras, você está estatizando para os chineses. Como é que está essa variação aí? Ele me deu 3 opções. Essa carne de primeira que custava R$19,90 há 30 dias atrás, hoje custa R$28. O suíno hoje, que ainda está num preço entre R$10 e R$15. E tem o frango, né, que a gente gira entre R$6 e R$12 até R$15 o preço dele. Então, um terço até metade do preço da carne bovina. Paz e graça, a paz do Senhor, querido e amado irmão. Bem, amigos, mais um vídeo para vocês. É só a opinião de um pastor mediante as Escrituras. Nesse início de vídeo eu trago aquela mensagem, aquele versículo que sempre tenho usado para combater a mentira, o engano. E nós venhamos a confiar no Senhor. Jeremias 17. Lá tem um versículo que diz, se não me engano, verso 5: Maldito do homem que confia no homem e faz de si seu braço forte. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. O terceiro versículo a seguir. Com isso eu quero trazer para você e extrair do que está acontecendo agora o reconhecimento que somente tem um pleno governo verdadeiro e justo, é Deus. Está escrito também que seja todo homem mentiroso e Deus eternamente e sempre verdadeiro. Nada está ruim que não possa piorar. As Escrituras diz que o mundo iria de mal a pior, que os homens iam enganando e sendo enganados. E esta semana nós observamos, e você pode ter observado e sentido até mesmo dentro do seu lar, da sua casa,
que o governo humano que aí está, não só aqui em nosso país, mas tiramos de exemplo o nosso país, que vai de mal a pior. Propostas, mentira, engano é o que a política faz, trazendo mentiras. Eu também digo que a política é o discurso do anticristo. O discurso do anticristo é político, será político. E vai enganar até mesmo, se possível, até os escolhidos serão enganados por ele. Porque ele terá uma oratória mentirosa, ele vai mentir, ele vai enganar. E é isso que a política faz. E o reino do anticristo é um poder político. E nada, como eu disse, está ruim que não possa piorar. Cadê o gás de R$40? Nós tivemos sucessivos aumentos do combustível depois da entrada do Jair Bolsonaro como nosso presidente. Nós tivemos vários aumentos do combustível, então automaticamente o gás. E o gás de R$40, talvez você espere para outro mundo. Quem saiba no outro mundo que o senhor vai construir. Mas na verdade não espere não, porque lá não vai usar gás. Mas o gás de R$40, esqueçam. Mas as pessoas acreditam no mundo de Bob, no país da Alice, né? Das maravilhas. Então esqueçam. Também quero trazer a você, para você esquecer do gás de R$40 que eles prometeram, que fariam isso acontecer. Essa semana, novamente, o dólar estourou. O dólar foi para 4,27. O dólar voltou a fechar em alta e bateu um novo recorde nominal ontem. Olha aqui no nosso telão, moeda americana subiu, vamos mostrar aqui? Olha, subiu 0,63%, fechou a R$ 4,24. E ao longo do dia, a moeda chegou a ficar ainda mais cara, R$ 4,27, mas aí o Banco Central resolveu agir, vendeu dólares no mercado e a cotação então recuou um pouco. O dólar vem subindo nos últimos meses. Olha, a gente voltando aqui em julho, estava na casa dos R$ 3,72. Depois, em agosto, já passou dos R$ 4,00. Subiu mais em setembro. Aí, em outubro, se manteve. No fim do mês, chegou até a cair um pouco, mas voltou a subir forte agora em novembro. Chegou a quase 4,30. E com essa variação do governo, do dólar, então, tudo sobe. Sobe o combustível? Sobe tudo. E às vezes eu fico observando e triste de ver os bolsominions que fazem mais postagem dele do que de Cristo nas redes sociais. Essa crítica é uma crítica construtiva para você não se dedicar ao homem, adorar o homem, mas adorar Jesus, adorar a Deus, orar a Deus, clamar a Deus, esperar no Senhor. Como eu disse, eu uso a política para dela extrair e mostrar para vocês os erros, as mentiras, o que está certo, o que está errado. Eu não estou aqui para atacar a pessoa dele, que é uma alma, mas que é um corpo, é um vaso. A palavra diz que há vaso de honra e vaso de desonra. Há vasos de Deus e há vasos do demônio. E tem esses dois vasos, os vasos que honram ao Senhor e os vasos que desonram ao Senhor. Aqueles que mentem, que vivem no engano, na mentira, desonram ao Senhor. Então essa é a minha ideia de trazer e mostrar o engano, a mentira, porque são vasos de desonra. Mas que se elas vierem abandonar o seu mau caminho, a sua mentira, o seu engano, alcançarão a salvação, se deixar da vida, do pecado e do engano. Lá em Ezequiel 28, muitos usam aquele versículo, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, e isto é verdade. Mas também lá antes, no contexto, diz que eu e você devemos pregar a verdade, mostrar a essas pessoas que eles estão caminhando para o inferno. Se eu não fizer isso, eu também serei réu de juízo do inferno, e o Senhor vai cobrar o sangue da alma deles. Mas se eu pregar, eu ensinar e eu mostrar a verdade, eu estarei isento do sangue da alma deles. Por isso eu tenho que pregar.
E é claro que o Senhor se enfatiza mais adiante que ele não tem prazer na morte dos ímpios, que morram e vá para o inferno. Ele não se alegra com isso. Mas ele vai requerer de mim e de você, que se diz pastor, pregador ou obreiro do Senhor, que leva a verdade de Cristo. Amados, nós não vivemos no país da lista das maravilhas. Nós não vivemos no mundo de Bob. Nós vivemos num país real, uma vida real, onde há feridos, há doentes, há mortes, há vida. Enfim, temos dores, temos tristezas, temos alegrias. Tudo isso passamos. É uma coisa real. E com isso podemos tirar lições, como disse, da política. O quanto engano. Que nesta semana o dólar estourou a 4,24, 4,26, até quase 4,30 centavos um dólar. E com isso subiu tudo. Para você que gosta do final de ano de fazer um churrasco, a carne aqui em Curitiba, na verdade na capital, dobrou de preço. A carne que você pagava 15, 17, você está pagando 34, 35 reais. O gás que eles ofereceram, que eles queriam fazer a 40 reais, está a 80, 70, depende muito dos lugares, até 65, 69. De 65 até 80 reais você vai encontrar aqui. Esqueça a carne, esqueça o gás. E nada está ruim que não possa piorar. Esse governo, que aí está, é o governo humano. A minha ideia, a minha projeção de mostrar isso, é que você deve alinhar-se com Jesus. Em vez de você ficar postando porcariada de governo, puxando o saco, meu governo, vou votar até 2030, espere no Senhor. Confie no Senhor. Ora ao Senhor. Humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor. A palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que no seu tempo Ele te exaltará. É isso que você deve fazer, e não endeusar homens. Bolsonaro combateu tanto, na verdade, a venda das nossas riquezas ao exterior, principalmente para os chineses. E ele falou uma verdade antes de ganhar, porque depois que ele ganhou, ele vendeu, as plataformas lá para os chineses. Fez a sociedade, passou algumas concessões de exploração de minério também na Amazônia, segundo está nas matérias jornalísticas. E com essa, como se diz, a integração, essa unificação, o ajuntamento ou acordos bilaterais com a China, então ele passou a dar concessões no Brasil, coisa que ele condenava, e também exportar as carnes. Por quê? Porque aqui a carne, nosso dinheiro não tem valor. A agregação do nosso país está lá embaixo. Então ele prefere endurecer para nós, encarecer a carne, encarecer o gás, encarecer o combustível, mas exportar para lá, aonde recebe-se em dólar. E é o que aconteceu. Quero que você ouça e veja esse vídeo agora, o que ele fala sobre a China, sobre os alimentos. Assista aí. Eles vão dominar a nossa segurança alimentar. Nós podemos deixar isso acontecer? A excelentíssima senhora Tereza Cristina, ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o excelentíssimo senhor Wang Yi, conselheiro de Estado e ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China. Bem, aí vocês viram o que ele falou que ia acontecer. Se chegasse a acontecer o que ele fez, os acordos com a China, então eles dominariam a parte alimentícia. E o que aconteceu? Então, o que está acontecendo já agora, de imediato? Eu vou ler uma matéria para vocês aqui.
que diz nessa reportagem da Exame, com a exportação maior à China, carne fica mais cara. Então eles estão exportando milhares de toneladas de carne para os chineses. E eles recebem o quê? Em dólar. Aí ele sobe a carne porque tem pouca oferta e você paga o preço quase que em dólar. Isso é o governo Bolsonaro, ao qual ele mesmo condenava e mostrou antes, está nas suas falas, que eles iam dominar. Com isso, na verdade, quem ganha dinheiro com isso? A elite, os ricos, os grandes frigoríficos, JBS e os demais, que são talvez centenas de frigoríficos e abatedores, de criadores de gado que abatem e preferem o quê? Exportar carne para os chineses. E aliás, a melhor, né? Lá não vai qualquer coisa. Lá não vai músculo. Lá vai a melhor carne. Com isso, então, você vai pagar o quê? O mesmo preço que o chinês vai pegar a carne mais inferior. Nada está ruim que não possa piorar. Essa matéria é dia 21 de novembro de 2019. A carne aqui em Curitiba chegou a passar de 50% do valor. Carne que você pagava, aliás, até mais de 50%. Porque carne que você pagava 16, 17, 18, foi para 30 e pouco. Então, isso é para você ver que, na verdade, o que eu estou trazendo para você é um governo mentiroso. Falta o caráter de ver nessas pessoas que eles falam uma coisa e faz outra. Com isso está trazendo o quê? Como o próprio Bolsonaro disse, que eles iam estatizar e eles iam vir ter o comando sobre isso. E é o que está acontecendo. Agora, toda carne, o empresário brasileiro prefere exportar, porque é pago em dólar, recebem mais. E aí, como há falta, sobe o seu preço. Como torno a dizer, então você passa a pagar a carne como preço de dólar. Então esqueçam, parem de adorar Bolsonaro, parem de adorar essa aliança nova que ele está fundando esse partido. Eu quero dizer para vocês, se entregar a Jesus Cristo, ao Evangelho verdadeiro. Essa igreja terrivelmente está politizada, perdida, caminhando em passos largos para o inferno. Porque fazem aliança para receber benefícios e isenções de impostos. Usam a igreja como massa de manobra para votar para os senhores do mundo, aqueles que comandam, os grandes empresários aglomerados, e até mesmo nações como a China, que são comunistas, que não há a liberdade de expressão, que não tem democracia, que mata cristão, que escraviza o povo. Que nação é essa que estamos vivendo? Amados, não há como aceitar uma situação dessa, se desviando da verdade, do propósito de Deus. Talvez nós viemos sofrer, porque por falta de sabedoria. Lá em Oséias capítulo 4 diz bem assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Por que falta? Porque não querem. Oséias 4 fala muito bem sobre isto. Que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Mas as pessoas às vezes nem assistem jornais, não lêem matérias, não conhecem e ficam endeusando o nosso governo federal, a elite que ali está. São idólatras, adoram ídolos, são maçons, adoram o inimigo, adoram o inimigo de Deus. Aliás, são o inimigo de Deus. Adoram o inimigo de Deus, que é Satanás, o diabo e seus demônios. Então, com isso, é com muita tristeza que eu trago para vocês. Como eu sempre estou falando, a palavra diz que as coisas iam se intensificar cada dia mais.
que as coisas iam piorar cada dia mais. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura. Mas bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor, serão como os montes de Sião que não se abalam. Então, nós não se abalamos, nós sofremos junto, mas não nos abalamos. Por quê? Porque nós, pelas Escrituras, conhecemos a verdade, e nós estamos na verdade. E cremos que o Senhor nos dá o escape, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos prospera. Nós passamos sorrindo, alegres com o Espírito Santo, porque Ele nos conforta, nos dá ânimo. Então nós não nos deixamos abater. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, porque nós temos o Criador, porque nós temos a verdade, e porque nós sabemos que isso tem que acontecer. É mister que todas essas coisas aconteçam. Porém, devemos levar a verdade e pregar a verdade, nada além da verdade. Como eu torno e refriso novamente que eu não estou aqui atacando o homem em si, mas eu estou atacando a mentira, o engano. Eu estou atacando a inverdade. Que eu e você, que nós e essa nação devemos voltar para o caminho, para a verdade que é Cristo Jesus. Que intermédio de Jesus nós chegamos ao Pai em orações e possamos alcançar a sua misericórdia. Fazendo o quê? Se humilhando. Como está na Escritura: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Eu sei que muitas das vezes sou atacado pelas pessoas em posts, achando que eu sou mais santarrão, que eu quero ser o melhor. Não sou melhor, não sou santarrão, não sou maior, sou menor. Estou aqui para divertindo você dos teus erros da adoração a homens. É isso que eu estou fazendo, trazendo a luz da verdade que o mundo jaz do maligno, que a tendência é piorar para que venha se cumprir toda a escatologia de Apocalipse e Mateus 24, o futuro por vir. Então a tendência não é melhorar, tem que se cumprir Mateus 24, tem que se cumprir o Apocalipse, e nessa situação vai piorar. Por isso eu deixo essa mensagem que vai ao encontro talvez da sua ignorância em não conhecer e não estar acompanhando no profundo da verdade o que está acontecendo no nosso país. Um país mergulhado na corrupção. Nada melhorou, na verdade, depois da entrada do Bolsonaro. Aliás, está havendo mais situações de estarem cobertando sujeiras, roubos, desvio de conduta dentro do familiar do próprio presidente. Eu não estou aqui sendo julgador, eu estou indo pelos acontecimentos. Eu estou observando que até mesmo quando nós falamos a verdade, aqueles que adoram o Bolsonaro, que são adoradores do Bolsonaro, eles ficam revoltados. E quando nós falamos a verdade, nós falamos pelas matérias que nós lemos e estamos vendo. Nós vemos as manobras feitas. E quando nós falamos isso, nós falamos para alertar, para que as pessoas possam abrir o olho e não se deixar enganar, como tem sido enganado todos esses anos pelo PT. Porque, como eu torno a dizer, a política é um discurso que será usado pelo anticristo, pela besta. Não há nenhuma verdade na política. Conhecereis a verdade vos libertará, realmente de todo o embaraço. Não é de metade ou parcialmente de alguma coisa. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Uma vez liberto, buscai as coisas que são de cima. Entrega teu caminho ao Senhor. Adorarás somente o Senhor teu Deus. É isso que diz pela palavra, pelas escrituras. Mas, amados, como eu disse, não espere gás de R$40. Eles aprovaram agora isenções para as igrejas de impostos, coisa que já tinha.
Mas eles fizeram acordão lá, que nós nem sabemos no profundo qual foi os acordos que fizeram lá os cabeças, que foi Edir Macedo, que foi R.R. Soares, Valdomiro Santiago, os cabeças maiores, Silas Malafaia, esses que estão aí, que são a cabeça, fizeram acordos com o Bolsonaro. Fizeram acordo com o Congresso, com os deputados. Botaram isenções maiores para que as empresas deles sejam beneficiadas. Não, igreja. Com isso a igreja pode arrecadar mais, criar mais impérios. Pode ter rede de televisão, como tem o senhor Edir Macedo, e apresenta todo tipo de pornografia, novelas nojentas, filmes nojentos, reality shows nojentos. Até fiz um vídeo, porque estavam endeusando muito. Teve um dia de adoração o dia inteiro, das 6 da manhã até as 11 da noite, na Rede Record, do Liberato, do Augusto Liberato. Fizeram adorações o dia inteiro, adoraram, homenagearam. E até fiz um vídeo mostrando o lado oculto do Augusto Liberato, quando trazia a semi-pornografia na banheira do Gugu, homens seminus, mulheres seminuas, mostrando as suas partes íntimas. E quando eu mostrei isso, dizendo qual foi a plantação do Augusto Liberato pró essa nação, este país, pró ao reino de Deus, muitos me criticaram, muitos me xingaram, dizendo que eu era sem coração, dizendo que eu era crente do diabo. Então veja bem que os valores estão invertidos. Quando eu falo da imoralidade, quando eu mostro a imoralidade do mundo, do ímpio, eu sou do diabo. Mas o Gugu Liberato, que ensinou pornografia e serviu a maçonaria ali, mostrando o olho de Horus, ele, segundo muitos estão falando, que ele tem um lugar no céu, que ele está lá no céu brilhando com o Senhor. Essa geração perversa e má de cristão que vive hoje, que ficam postando um idólatra, de um maçom, de um que trouxe pornografia, que trouxe só as coisas do mundo. Ele é de Deus. E eu que falei e mostrei a verdade, dizendo que temos que tirar o exemplo e de não fazer o que eles faziam como cristão. E eu sou do diabo. Eu sou trevas. Eu sou geração dos olhos secos. Dizendo que nós temos que chorar com aqueles que choram. E isso é verdade. Mas isso é com os filhos de Deus. Isso é para a igreja. Não é para o mundo. Quando Jesus diz chorai com os que choram, é dentro da casa ou dentro do corpo de Cristo. Chorai com aqueles que choram. Por quê? Porque são filhos. Porque até então, quando nós não se convertemos, não voltamos a Jesus, não se arrependemos e convertemos, nós não somos filhos. Nós somos simplesmente criaturas. E aqueles que estão lá fora são criaturas, não são filhos. Quando a Bíblia diz chorar com os que choram, é dentro da casa, entre os filhos de Deus. Jesus disse aos ímpios lá fora, quando havia a procissão do morto: deixe os mortos sepultar seus mortos e sigam-me. Jesus disse: deixe os ímpios enterrar seus ímpios, deixe eles para lá, sigam-me. Vocês que aceitaram meu convite, sigam-me. É isso que diz a palavra de Deus. Mas muitos me subjugaram, dizendo que eu estou condenando, que eu estou sendo juiz. Eu não sou juiz. Eu não julgo o mundo. Não tenho como julgar. A palavra julga. Eu tenho que preletar entre o certo e o errado. Eu tenho que mostrar a luz da palavra. Eu não falo o achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. A palavra diz isso e a palavra diz aquilo. É isso que eu professo diante das minhas falas, mostrando, até mesmo com matérias jornalísticas, tudo o que está acontecendo. Com isso, essa geração que se diz cristã, essa geração que diz servir a Deus, adora, na verdade, um governo que aí está, e é maçom. A maioria da cúpula da nossa república são maçons. E isso é um problema deles,
Mas você não pode fazer aliança com feiticeiro. Você não pode fazer aliança com o diabo. Você não pode fazer aliança com maçons. Que comunhão tem a luz com as trevas? Pergunto para você. Não, mas os maçons estão trazendo a paz. O anticristo também vai pregar a paz. E quando dizer a paz, então virá repentina destruição. É o que diz a Escritura. Por um discurso vago e materialista, então eu tenho que fazer união com o feiticeiro, união com aquele que é idólatra, união com Satanás, porque vai me beneficiar em trazer um pouco mais de justiça, vai trazer comida, vai trazer dinheiro. Essa proposta é do anticristo. Essa proposta é da política, o qual será o governo do anticristo. Poder político e religioso misturado, ecumênico. É isso que vai ser. E assim será. Por isso eu deixo essa mensagem, e mostrando à luz da verdade o quanto que o povo está sendo enganado. E principalmente aqueles que se diz cristão e professam a fé em servir a Cristo e estão esperando a volta de Jesus. Estão esperando morrer e ir para o céu, mas adorando o homem, adorando mais a criatura. Mudaram a glória de Deus, adorando mais o que? A criatura, o homem, objeto, animais, enfim. Por isso Deus os entregou a um sentimento perverso. E diz mais lá em 1 Timóteo, no último versículo, ele diz que são dignos de morte eterna, não só os que cometem tais atrocidades, essa maldade, idolatria, feitiçaria e tudo mais, não só são dignos de morte eles, mas tanto os quanto os apoiam e falam, não, eles estão certos, não, eles são irmãos também. Ai daquele que diz mal do bem e fala do bem, esse bem não é bem, é mal, troca. Ai, o Senhor vai dar a vocês, aqueles que fazem isso, a mim, a você, a esta geração, de beber água de fel. E depois o juízo final. Se não se convertermos e não adorarmos somente o Senhor, seremos lançados no lago de fogo. Amém, amados? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37. Aqui, neste momento, é só a opinião de um pastor mediante as Escrituras. Fique na paz do Senhor. A paz e graça a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Assista o vídeo e tire suas próprias conclusões.